os aposentados, a Seguridade Social. E qual é a nossa maior preocupação enquanto empresários? A classe que está realmente na ativa. É o custo que vai, é o custo da produção, é o custo que vai gerar para as empresas, entendeu? Então, há essa disparidade, porque em todos os momentos no debate da Câmara Federal e no Senado, a preocupação e do Executivo, quanto isso iria onerar a Previdência. Nós aqui estamos discutindo quanto isso irá onerar a produção, a competitividade. Pode perder a nossa competitividade? Sem dúvida, com esse mercado de importados aí e a taxa de câmbio bastante reduzida, como estávamos conversando ainda há pouco com o José Álvaro aqui, fora do ar, sem dúvida Santa Catarina pode entrar num déficit. Odílio, me permite aí, agora eu que vou interferir na sem tua dúvida, fala. O debate é assim, livre, tá? É livre. Não, na verdade é o seguinte, isso não faz sentido. Por isso que eu pensei que essa página tivesse sido virada. Porque tu quer ver, por exemplo, o Paraná. O Paraná tem pisos superiores a Santa Catarina, né? Dos 5 estados, aí o Paraná é o que tem o piso maior. Não tem nenhuma perda de competitividade à vista, pelo contrário, o empresariado está olhando muito essa questão de aumento de salários do ponto de vista apenas do ônus que isso provoca, mas está esquecendo um negócio fundamental, que é o fato de que o empresário que gasta um pouco mais com o seu trabalhador, em decorrência de um piso, ao mesmo tempo ele tem uma ampliação da massa de salários na sociedade, acaba distribuindo renda. O mercado consumidor interno que alarga as suas possibilidades de venda. Movimenta a economia. Exatamente. Por isso é que a gente fala, né? Eu acho o seguinte, esse movimento recente do salário mínimo no Brasil, movimento recente, eu me lembro que há 20 anos atrás o pessoal dizia o seguinte, olha, se aumentar o salário mínimo quebra o país, né? E não era por causa da Previdência, era por causa das empresas, que teoricamente iriam quebrar. O que a gente viu? O salário mínimo, só no governo Lula, aumentou 53% na gestão Lula, e a gente viu um fenômeno que é ampliação do mercado interno e geração de emprego como nunca. Alguém tem dúvida que uma das razões pelas quais o mercado de trabalho ampliou foi a ampliação da renda da população, que começou a consumir mais, pedir mais pizza, ia mais jogo de futebol, enfim... Isso foi incluído no processo de consumo e as empresas precisaram gerar emprego, o comércio precisou contratar mais, o serviço precisava contratar. Sem dúvida que o aumento do salário mínimo é uma forma de distribuição de renda fantástica, ninguém discute isso, né? Agora eu queria levantar o fato das micro e pequenas empresas, né? Na nossa Constituição Federal prevê o tratamento diferenciado e favorecido e que também é uma forma muito grande de distribuição de renda. Né? O Estado, ele nunca negou que as micro e pequenas empresas devessem ter um tratamento diferenciado favorecido, mas na verdade ela não reconhece na prática isso. Por exemplo, é um assunto que nós vamos levar para o ano que vem para a discussão do salário mínimo regional. Como é que fica a questão do tratamento diferenciado e favorecido das micro e pequenas empresas, nesse aspecto? O projeto não contempla isso, né? Essa diferença hoje, né? De nenhuma forma. Né? A nossa não Constituição Federal... Não importa se a empresa é grande, é pequena, o que importa é a atividade laboral. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, a Constituição Federal, ela não é taxativa, ela é exemplificativa no aspecto do tratamento diferenciado e favorecido da micro e pequena empresa. Mas nesse caso, então, nós vamos levar esse assunto, sem dúvida, para a discussão. Nesse caso, não poderia entrar, quer dizer, você mantém um salário, mas a questão da desoneração na folha... Esse também é um aspecto que já se discute, o governo federal já promete faz anos e não cumpre, né? Que é a desoneração da folha de pagamento, né? Já ocorreu, né? O que é o super simples, por exemplo? Não, para as micro e pequenas empresas você tem o super simples. Para as empresas de outro porte você não tem. Está sendo discutido isso há muito tempo, a prometida reforma tributária que não vem há anos, e que é um aspecto que onera demais. E as micro e pequenas empresas, elas acompanham o crescimento do país da mesma forma que as grandes, né? Então, se você prejudica de alguma forma, onerando a folha de pagamento das grandes, as pequenas também sentem, que são fornecedores dessas grandes empresas que também crescem com o seu crescimento, né? Bom, a questão da reforma tributária é interessante, até porque, por coincidência, hoje fiz uma intervenção na reunião da Comissão de Finanças da Assembleia exatamente em cima da questão da reforma tributária. Primeiro, por que ela não acontece, vamos dizer, na sua plenitude? É que nem a reforma política, porque todo mundo quer, mas quer a sua. Ou seja, quer naquilo que ele acha o melhor. E nós temos interesses, a sociedade é assim, conflitantes. E aí, obviamente, a questão de financiamento, de programas, de infraestrutura de governo. Agora, acho que há uma questão importante, embora tenha havido a desoneração no caso do Super Simples, mas a folha de pagamento precisa, sim, ser mais desonerada. Eu acho que aí
pode ser um ponto importante que o governo pode atuar para permitir que se tenha, vamos dizer, um fôlego a mais, porque fazer reforma tributária do jeito que cada categoria vai querer... Tem uma reforma que é simples, deputado, e eu peço seu apoio. É o projeto de lei parlamentar que está no Congresso Nacional, 591, que aumenta o teto do Supersimples. Desde 2006, os tetos dos limites de faturamento do Supersimples não são atualizados. Nesse período, o IGPM e o INPC foram maiores do que 30%. Sim, a economia cresceu, né? A Selic, nesse tempo, cresceu mais de 50%. E os limites do Supersimples continuam os mesmos de 2006. Há 4 anos que esses limites não são atualizados, condenando as pequenas empresas a não crescer. Tá, mas só para explicar então para o nosso telespectador, enfim, quando você fala que o limite do Supersimples ele não é atualizado, a gente está querendo dizer o seguinte, que nós temos 5, 6 anos onde o teto do faturamento ele é o mesmo para você ficar enquadrado no Supersimples. Exatamente. Tá, e qual é o valor hoje? Hoje, o limite de faturamento de pequenas empresas é R$2.400.000. Ano. Ou seja, as empresas vêm crescendo, o país está crescendo, as empresas vêm crescendo, e se ela fatura R$1 a mais do que R$2.400.000, a sua tributação passa a ser extremamente absurda. Ela paga como grande. Absurdamente maior. Então, é uma injustiça tributária, social, de todos os tipos, permanecer os tetos, né? Porque nos limites de até R$2.400.000 de faturamento, você tem vários subtetos, né? E, então, todos os subtetos não são atualizados, inclusive o de R$2.400.000. Né? Renato, só queria fazer uma observação que eu acho que é importante. Eu concordo com essa avaliação geral de todos os colegas aqui sobre a carga tributária no Brasil. Acho que realmente não existe... O Brasil é o país de renda per capita semelhante à nossa que tem a maior carga tributária, acho que teria que ser... com um agravante, né, que é o fato de que a estrutura tributária no Brasil é regressiva, né, como vocês sabem, quer dizer, o pobre paga mais imposto que o rico. Né? Proporcionalmente, sim. Né? Nós teríamos, visto que a principal arrecadação é via imposto indireto, então né, os trabalhadores, os mais pobres, pagam mais imposto que os ricos. Nós teríamos que... em todos os países desenvolvidos, os países chamados ricos, a estrutura é progressiva, né? Paga mais quem tem mais, porque o imposto é direto, é sobre a renda, é sobre o patrimônio, etc. Então, eu acho que isso vai ter que ser revisto. Agora, é importante lembrar o seguinte, o Brasil, em boa parte, o Brasil saiu da crise de 2009 com política de desoneração tributária. Esse é um negócio muito importante. Mas né? muito pontuais, né? A gente precisa hoje de uma reforma ampla. Né? Claro, sem dúvida. A redução do IPI... O Sareta pegou na veia da questão. Sem dúvida, porque nós estamos aqui discutindo até para retirar a renda de trabalhador ou dar renda para o trabalhador, onerando tal, mas poderíamos desonerar as empresas de outra maneira, desonerar a folha sem ter que retirar a renda do trabalhador. Não, eu só lembro, é desagradável até, né? Eu queria lembrar a eficiência dessa desoneração de 2009 e 2010. Foi extremamente eficiente para fazer a economia reagir. Sensível né? mesmo. O Brasil passou praticamente ileso essa violenta crise mundial e por uma série de razões, mas uma das razões foi as políticas anticíclicas que o governo federal fez com desoneração. Tudo se faz com vontade política, né? Sem dúvida. Havendo vontade política, pessoal, eu preciso chamar um intervalo comercial. Agora, o curioso é o seguinte, a gente discute os mesmos temas há tanto tempo, né? Quer dizer, desoneração da folha, reforma tributária, reforma política. Impressionante, né? Como a gente discute os mesmos temas há tanto tempo. Se elas houvessem, acabaria a discussão. Pois é. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Sim. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, o reajuste do salário mínimo regional. Esse é o nosso assunto hoje, o reajuste médio de 7%. 7% nos 4 patamares. Qual é o valor médio do salário do trabalhador catarinense? Nós temos isso? Tem. Se tu pega os dados da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, a última PNAD está em torno aí de 1.100, pegando tanto os trabalhadores formais quanto os informais. Se a gente pega apenas os formais, tu encontra um número um pouco menor do que isso, mas em torno de 1.100. Tá, o salário médio em Santa Catarina é R$ 1.100. Isso. Tá aí no Brasil? No Brasil é um pouco maior. Um pouco maior, porque aí tem alguns estados que puxam, está na São casa Paulo. aí dos 1.200, 1.300. 1.200, 1.300. Isso foi uma das razões, inclusive, na qual a gente fundamentava a defesa dos pisos aqui, né? Porque se Santa Catarina é o 4º PIB per capita do Brasil, se Santa Catarina já pratica
salários maiores. A média, porque se fosse, por exemplo, um piso acima ou muito próximo da média, evidentemente não teria viabilidade econômica. Não tenho dúvida que são muito poucas as classes trabalhadoras que possuem um salário inferior a este que foi estabelecido. Agora, o que vai pegar é a própria política de reajustes daqui para frente, se ficar estabelecido realmente que o governo vai regular. Porque, como eu falei, a política econômica poderá influir, como a própria política eleitoral poderá influir. Por quê? Porque quem vai influir, só para mim concluir o raciocínio aqui, na lei estadual aqui, quem iria decidir a respeito não é quem está pagando, não é quem está recebendo, é sim quem está legislando.